E hoje, como guardião da fé, eu quero trazer uma fé viva para você, um conceito vivo para você, o conceito de servir. Como foi muito bem colocado, explicitado aqui, nessa pequena missiva, nessa pequena mensagem transmitida aos vossos corações. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a página da Bíblia Ave Maria é 1385. Eu quero começar fazendo uma oração que eu sempre costumo fazer, que é uma oração em latim, que é a língua mãe da igreja, uma língua onde os padres exorcistas também usam para expulsar e expelir o mal, onde essa língua confunde os demônios, e é uma língua também sagrada para nós, católicos, apostólicos romanos. E eu quero começar com essa oração, antes de ler o texto bíblico. Persine crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, dos seguintes termos. 3 dias depois celebrava-se bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Amados filhos da igreja, eu rezava, e quando foi dado esse tema do serviço, me vinha muito forte essa passagem de João capítulo 2, porque a Virgem Maria, ela é o modelo daquela que serve. A Virgem Maria, ela é a serva por excelência. Assim nós poderíamos, aquilo que os papas, quando assinam, os servos de Deus, eles assinam assim: servus servorum Dei, servos dos servos de Deus, entendendo a perspectiva do cristianismo, que não é ser servido, mas servir. Aquele que não entende o serviço, ele não entendeu a palavra de Deus, ele não entendeu o reino de Deus, ele não entendeu um chamado, ele não entendeu o que é ser um cristão, o que é ser um católico. Porque a palavra católico,
ela significa universal. E aonde tem uma igreja, tem uma pessoa, uma comunidade que presta um serviço. Quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho para a boda de Caná da Galileia, para este casamento, me admira quando a palavra do Senhor dá um detalhe. A Sagrada Escritura diz que Nossa Senhora estava lá, que a mãe de Jesus estava ali, no primeiro versículo. E só no segundo versículo diz: também foram convidados Jesus e os seus discípulos. E diz ali que eram parentes, a tradição da igreja coloca que ali eram parentes de Nossa Senhora. Então ela viajou 14 quilômetros a pé, de Nazaré, onde ela morava, até Caná da Galileia. Naquele período não tinha um carro, não tinha uma bicicleta. Naquele período mal se tinha um jegue, um camelo, animais típicos daquela época. O cavalo era de pessoas nobres. Então de repente Nossa Senhora, como uma mulher pobre, 14 quilômetros vindo para servir os seus parentes, ela está preparando, ela está ao serviço. Quando ela serve, ela se sente realizada, porque ela compreende que ela é uma serva do Senhor. Quando a Sagrada Escritura diz lá no profeta Isaías, o capítulo 42, aonde fala do meu servo, aonde fala daquele que serve, daquele que se coloca à disposição da palavra do Senhor. E quando eu falo da bem-aventurada mãe de Deus, eu estou falando de uma pessoa que aprendeu a servir dos 3 anos de idade. Porque nós sabemos a história, que Santa Ana e São Joaquim eram estéreis, não poderiam ter filhos. Mas a partir do momento que eles fizeram um voto com o Senhor e falaram: se eu tiver um filho ou uma filha, eu vou consagrar esta criança ao templo. A Virgem Maria nasceu de um casal que não poderia ter filhos. Aos 3 anos de idade, como uma criança superdotada, atenta, ela ouve dizer que ela tinha sido ali um voto de uma promessa e um compromisso com o Senhor. Aos 3 anos ela pede para a mãe e para o pai se consagrar no templo para o serviço de Deus. E ela vai para o serviço. Aos 3 anos de idade, ela aprende a Torá, a palavra do Senhor. Diz os místicos que havia a profetisa Ana, que ficava no templo de Jerusalém, que ela ficou aos cuidados dessa profetisa, e lá ela aprendeu os mistérios de Deus. E o conceito que ela aprendeu foi do serviço, se colocar à disposição. E ela, desde criança, aprendendo a servir no templo, uma vida contrita, humilhada na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de palavra de Deus, uma vida de ação. Nossa Senhora vivia o mistério não só de Maria aos pés de Jesus Cristo, mas ela vivia os 2 mistérios. Porque semana passada, se eu não me engano, falaram muito bem de Maria, né? Que estava aos pés de Jesus. E Marta sempre é colocada um pouco para escanteio, né? Porque Marta é a mulher agitada do trabalho. Santo Agostinho, ele vai numa perspectiva e ele fala: nós temos que ter não só a vida como Maria, que claro que escolheu a melhor parte de estar aos pés de Jesus, mas nós precisamos também ser Marta. Santo Agostinho vai falar que nós precisamos sim ser Maria, estar aos pés de Jesus, mas precisamos também ser Marta. Precisamos aprender a descobrir o serviço.
nós temos que ter uma pitada dos dois. Porque os santos vão colocar que Maria representa a contemplação e Marta representa o serviço apostólico. Contemplação e ação, os dois caminham junto, como uma ave que tem duas asas, e aí ela lança voo. É isso que a Virgem Maria vivia. Ela vivia uma vida contemplativa e uma vida apostólica no serviço do Senhor. Aprendeu desde os 3 anos de idade. Agora ela está ali, cresceu, teve o seu chamado aos 15 anos, quando o arcanjo Gabriel aparece para ela em Lucas capítulo 1, versículo 28. Agora o seu filho tem 30 anos, está no começo do seu apostolado, não havia feito milagre ainda, já estava pregando, tinha alguns discípulos que já estavam caminhando com ele, mas não tinha acontecido nenhum milagre. Nossa Senhora tem aproximadamente 45 anos de idade, é uma mulher já mais madura, é uma mulher que sabe aonde quer ir, é uma mulher decidida, é uma mulher que tem entrega, que tem desejo cada vez mais de se colocar ao serviço do Senhor. Ela, no seu chamado, aos 15 anos de idade, ela coloca a sua vida debaixo de um princípio que ela falou de Lucas capítulo 1, no versículo 38, quando o anjo apresentou para ela o mistério da salvação, e a Virgem Maria de repente disse: Et antila Domini, fiat mihi segundo verbum tuum. Eis aqui a serva do Senhor, fazei em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora vivia o princípio do serviço na palavra do Senhor. Agora ela está na casa das suas primas, está na casa dos seus parentes, ela está na casa dos seus tios, ela está se colocando ao serviço, ela não para, ela está trabalhando a todo momento, ela está em movimento, como o irmão colocou aqui. O servo, ele é movido, ele se move, porque aquilo que não se move fica paralítico, aquilo que não se move, aquilo apodrece. Água parada dá dengue, a dengue está matando, irmão. Eu estava agora um mês em Jerusalém, em Israel, em uma peregrinação. É lá a gente olha, por exemplo, o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele vem do Monte Hermon, 3.000 metros de altura acima do nível do mar. E lá é as geleiras. E quando a geleira vai derretendo, então aí vem formando o rio. E uma das fontes do Rio Jordão é o Monte Hermon. Então vem essa água vem correndo a milhares e milhares de quilômetros de distância pelo Monte Hermon, 3.000 metros acima do nível do mar. Então vem correndo, e o Rio Jordão vai se dando, porque ele recebeu. Então aquele que recebe, ele também doa, ele se dá. Mas existe uma diferença entre o Rio Jordão, que recebe e dá, do Mar Morto. Porque o Mar Morto, ele tem 33% de sal. O mar das nossas praias tem 3% de sal. 33% significa que não há vida de forma nenhuma no Mar Morto. E o Mar Morto tem um significado, porque o Mar Morto, ele só recebe e ele não dá. E a pessoa que recebe, aquela pessoa que só recebe, e ela não se doa, é semelhante ao Mar Morto. Ela é uma pessoa morta, porque ela não descobriu ainda o prazer do serviço. Ela não descobriu ainda o prazer de se doar, de se mover, de ir ao encontro. Quando eu olho para a palavra do Senhor, e a Sagrada Escritura diz que ela estava ali,
naquele casamento, e ela não estava apenas desfrutando do som dos tamborins e da música. Ela não está ali apenas nos drinks, bebendo vinho. Nossa Senhora está ao serviço, e ela é aquela que tem como serviço, como primazia, como primícias. E por isso que ela vai à frente, porque ela representa um trabalho apostólico semelhante ao de João Batista. Porque o lema de João Batista, Mateus 3,3, Parater via Domini, preparai o caminho do Senhor. João Batista é aquele que prepara, é aquele que vai à frente. E o que acontece com João Batista acontece com a Virgem Maria, porque ela é aquela que vai à frente, é aquela que marcha à frente, é aquela que vai pisando, ela vai pisando, e cada vez que ela pisar para a Virgem Maria, não é apenas pisar em um solo, não é apenas pisar em um lugar, pisar para a Virgem Maria é cumprir a palavra do Senhor, de Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, todo lugares que pisares, com as plantas dos vossos pés, vos pertencerá. Cada pisada da Virgem Maria, ela está consagrando para Deus, cada pisada dela é um glória, é um aleluia, cada pisada dela, ela está cantando um magnífico. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Eu quero dizer que nessa noite eu já posso ver, compreender, sentir, perceber, intuir que o pé da Virgem Maria já está começando a pisar neste lugar. E se você crê, dá um glória para me ouvir. Ela é aquela que avança. Ela avança, como diz Cântico dos Cânticos 6:10. Quem é esta que avança? Quem é esta que avança como um exército? Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, bela como a lua, brilhante como o sol? Ela vem como a aurora, porque a aurora vem primeiro do que o sol. Por isso ela vem primeiro do que Jesus. É por isso que Jesus chega depois, porque primeiro Deus modela a sua mãe, para depois, ele primeiro modela a aurora, para depois vir o sol. Primeiro ele modelou, no primeiro mistério da criação, Deus desce, modela Adão, Gênesis 2:7, e só depois Eva é modelada da sua costela, da 13ª costela. Então de Adão é formada ali Eva. Mas agora no segundo mistério acontece ao contrário, porque a primeira criação, Adão foi de barro, e por isso ele caiu, ele quebrou, ele se fragilizou. Mas a segunda não vai ser de barro, a segunda vai cumprir Ageu, capítulo 2, versículo 10, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a segunda foi de barro, a segunda foi Adão, Adão foi fraco, Eva vacilou, mas a segunda não, a segunda é formado de uma terra virgem, a segunda é a casa preparada pela mão do Criador, a segunda é aquela que vai honrar e ser morada, trono de Deus, aonde Deus vai habitar. E assim como Adão e Eva nasceu de Adão, agora é o contrário. Deus agora vai fazer o contrário, porque se da mulher veio a maldição e da mulher veio a humilhação,
Agora no Novo Testamento é da mulher que vem a bênção, é da mulher que vem a alegria, é da mulher que agora vai nascer o fruto da vida eterna. Se a primeira ergueu o pé, se a primeira ergueu os olhos, se a primeira contemplou o fruto da maldição, da ciência do bem e do mal, se ela levantou a mão pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua desobediência, arrancou o fruto e apresentou, comeu e apresentou para o seu esposo, a segunda não será assim, porque a segunda, em vez de se levantar, erguer, levantar a mão, ela faz ao contrário, ela baixa a mão, ela dobra os joelhos, ela vai até o chão, ela bota o seu rosto no pó, como diz as Sagradas Escrituras em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 29, que diz assim: bota o teu rosto no pó, talvez haverá uma chance. Ela bota o rosto no pó, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece a sua miséria, ela reconhece que não veio para ser servida, mas veio para servir, e ela no pó da terra, ela pode proclamar a sua canção de Lucas capítulo 1, lá no capítulo 1, no versículo 45, que ela disse: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a pobreza da sua serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Nós somos a geração mariana que proclama Nossa Senhora como imaculada, bendita entre todas as mulheres. Você está começando a entender que Nossa Senhora é o modelo do serviço. Você está começando a compreender a dimensão de serva do Senhor. Nossa Senhora, ela percebe nesse casamento, ela tem 3 atitudes. Nesse casamento, Nossa Senhora é atenciosa, previdente e misericordiosa. É a atitude do servo de Deus. Ele tem que ser atencioso, ele tem que ser previdente e ele tem que ser misericordioso. Atenciosa, porque ela era atenciosa, porque as adegas do vinho ficavam próximo do quarto das mulheres, e quando o vinho era servido, ela prestava atenção. De repente, como ela estava próximo das adegas do vinho, ela olha, as talhas acabaram, secaram. Ela olha de repente para a mão das pessoas, eles estão com vinho na mão, estão bebendo, eles não percebem a perca do vinho. Mas Nossa Senhora, ela não estava ali dançando e distraída. Ela se colocou ao serviço, e a posição dela é de uma sentinela vigilante. Então ela percebe, ela observa, e naquela observação ela prevê. Ela prevê o caos, ela prevê a tragédia, ela prevê a frustração, ela prevê que aquele casamento vai cair por terra. Imagina só, um casamento para nós ocidental, a festa geralmente dura um dia, uma noite. Para um judeu dura uma semana, e as famílias mais abastardas 15 dias. Uma semana de festa, e o casamento não pode faltar, porque se para nós não falta, também para eles não podem. Se faltar a coxinha ou refrigerante no casamento, é problema. A língua do brasileiro é fulminante, irmão. É uma língua, como diz o livro de Provérbios, é uma espada afiada, pontiaguda, pronto para matar. E não é diferente também no tempo da Virgem Maria. Ela sabe, ela percebe, então ela prevê o caos.
E o que ela faz? Ela toma a terceira posição. A terceira posição é a posição da misericórdia, porque misericórdia é duas palavras: misererer, de miséria, e corde, de coração, no latim. Então significa que ela compadeceu da miséria do próximo, ela teve coração. E aí misericórdia é se mover ao encontro daquela pessoa, é você ir ao encontro. No hebraico é rahamim, que significa se compadecer pelo lado de dentro, com as entranhas, sentir a dor do próximo como se fosse sua. Então ela vai, porque ela não está ali inerte. Ela sabe que aquele problema é dela, que aquele casamento compete para ela, aquela festa. Ela é uma vigilante, ela é uma sentinela. E ela vai até o encontro de quem pode resolver: Jesus de Nazaré. E aí ela diz, João 2:3, ele já não tem mais vinho. Já não tem mais vinho. Já não tem mais alegria naquele matrimônio. Já não tem mais alegria no serviço do Senhor. Já não tem mais alegria em cantar para Deus. Já não tem mais alegria de pregar a palavra do Senhor. Já não tem mais alegria de fazer as ministrações, de conduzir a adoração. Já não tem mais alegria de ir para a rua, cuidar dos pobres. Já não tem mais alegria de fazer uma pastoral carcerária. Já não tem mais alegria em servir o altar. Já não tem mais alegria em servir nas pastorais do movimento. Já não tem mais alegria porque está faltando vinho, está seco. Já não vibra mais com o evangelho. O evangelho não está mais ali exultando para o êxtase do amor do Espírito de Deus. Então a Virgem Maria chega, ela percebe, ela sabe quantas igrejas, quantos movimentos, quantos grupos acabaram o vinho. Irmão, se tem uma coisa que no serviço não pode parar e não pode acabar, é o vinho. O amor de Deus. Na teologia bíblica, vinho significa amor. É por isso que no Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, no versículo 2, a sulamita, desejando do seu esposo, do seu amado, ela diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais deliciosos do que o vinho. Porque representa o vinho, o amor. O vinho representa a embriaguez daqueles que amam, daqueles que experimentam os mistérios de Deus. E quando Nossa Senhora percebe que já não tem mais vinho, é porque acabou o amor. Acabou o amor da esposa, que representa a igreja. Porque esse casamento não menciona nem o nome do noivo e nem o nome da noiva. E os únicos nomes que são mencionados é o nome de Jesus e o nome da Virgem Maria. Porque Nossa Senhora representa a nova Sião. Nossa Senhora é o modelo da igreja. Ela prefigura a igreja, é o tipo da igreja. Então ali Nossa Senhora representa a igreja, e Jesus Cristo representa o noivo. Ali Nossa Senhora está dizendo, com o Antigo Testamento, ele já não tem mais vinho, estão seco. A antiga aliança já não está mais saciando. Eles já estão servindo, mas não tem mais amor, não tem mais entrega, não tem mais dedicação, não tem mais abandono na presença do Senhor. Quantas pessoas estão dessa maneira dentro da igreja? Pode faltar vinho de modo nenhum. Pode faltar pessoa sentada no banco, irmão. Pode faltar público. Pode você chegar no grupo de oração e ser só você conduzindo, mas tenha certeza de uma coisa: quando tem amor,
O amor, como diz São Francisco de Sales, qual é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida. Quando Nossa Senhora está falando, ele já não tem mais vinho, é como se ela estivesse gritando, como São Francisco de Assis, que saiu correndo, gritando no meio da cidade de Assis: o amor não é amado, o amor não é amado. Ele estava dizendo, ele já não tem mais vinho. Não importa, irmão, qual é o público do grupo de oração, não importa qual é o público da comunidade, o que não pode faltar é o combustível essencial para o servo, é o amor de Deus, porque se você tiver vinho, você vai ter embriaguez espiritual, você vai ter êxtase, vai ter sentido. Você vai viver Efésios capítulo 5, versículo 17. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vos embriagueis com o Espírito Santo, que é uma fonte que brota do peito aberto de Jesus chagado, do Calvário. Há uma fonte de vinho que está jorrando no Calvário, e aqueles que estão sedentos dão glória, aplaude e glorifica este Deus. Vamos avançar um pouco mais. Jesus Cristo olha para sua mãe, bem sério, e diz para ela no versículo 4: mulher, isso não compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Jesus Cristo está falando para sua mãe: mãe, a uva, ela não precisa ainda ser esmagada. A uva, minha mãe, que sou eu, como o próprio Cristo disse lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e o fruto da videira é a uva. Jesus Cristo olha para sua mãe e fala: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a hora da uva ir para o lagar, não é chegada a hora da uva ir para o lagar ser esmagada, não é chegada a hora da Passio Domini, da paixão do Senhor. Não está na hora de eu derramar o vinho para a igreja, o sangue para a igreja. Não é chegada ainda a minha hora, minha mãe, não é chegada ainda. Mas Nossa Senhora olha no profundo do olho de Jesus, ela sabe que não é chegada a hora da Passio Domini, ela sabe que ainda não é chegada a hora da manifestação de todos contemplarem Isaías capítulo 53, o servo sofredor. Mas ela sabe que a hora dele começar a fazer milagre, ela tem uma intuição, ela sabe, ela percebe. Ela não é uma mulher que desiste na primeira dificuldade. Nossa Senhora não é uma mulher fraca. Nossa Senhora não é uma mulher que para no primeiro obstáculo, no primeiro não, na primeira negativa, no primeiro corretivo. Nossa Senhora é uma mulher que avança como uma guerreira. Ela vai mostrando que ela é valente, ela vai mostrando que ela tem disposição, como diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 39, e de repente ela correu às pressas na montanha de Judá, e ela ia pulando no meio das montanhas, como diz Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 8, quem é esse que vem saltando sobre os montes? Quem é esse que vem saltando? É Jesus, mas as pernas é da Virgem Maria, porque ela está grávida do Cordeiro de Deus, e ela vai saltando. Mas quando ela chega, o rugido não é de uma gazela, o rugido não é de uma corça, o rugido não é de um cordeiro, o rugido é de uma leoa que brada nas portas da tua prima Isabel, saudando Shalom Adonai. O impacto é tão grande que a criança começa a estremecer no ventre de Santa Isabel. Santa Isabel é tomada pelo Espírito de Deus, entra como em um
um êxtase e começa a dizer: de onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Nossa Senhora é uma guerreira. E por ela ser uma guerreira, ela é como Jacó. Ela luta pela bênção de Deus. Jacó passou a noite inteira lutando pela bênção do Senhor. E ele lutava a noite inteira em oração, porque a vida dele vivia numa noite escura. E ele, como um servo do Senhor, ele falava: eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Eu só posso sair daqui se eu levar a bênção do Senhor Deus dos exércitos. Fora disso, é a noite inteira lutando jiu-jitsu, irmão. O anjo ia para um lugar, Jacó ia para o outro. Eu fico imaginando Jacó segurando na gola do anjo. O anjo tentando sair, e ali Jacó tentando ir para o mata-leão, para o armlock. A luta foi tão feroz, a batalha foi tão intensa, que o anjo tocou na perna de Jacó, deslocou que nem o Anderson Silva. A perna dele ficou arrebentada. O anjo falou: agora ele desiste. Mas Jacó foi diferente do Anderson Silva. Ele começou a ir para cima do anjo. O anjo ficou de boca aberta e falou: meu Deus, eu nunca vi um homem desse jeito. Mesmo enfermo, lutando pela sua bênção. Eu já vi homem de Deus, mas que nem esse eu nunca vi. E quando estava chegando já o fim da noite, aproximando a aurora, de repente um anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele fala: Jacó. Jacó significa enganador, suplantador. O anjo fala: a partir de hoje o teu nome não vai ser mais Jacó. A partir de hoje o teu nome vai ser Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quando eu estou falando de Nossa Senhora, eu estou falando da força de Jacó. Nossa Senhora está olhando no olho de Jesus. Você já viu quando é a luta do Vale Tudo, ou onde os guerreiros vão lutar na arena? Olha no olho, o primeiro impacto. Eu já fui lutador capoeirista, é desse jeito. Então vai começar a roda, você olha no olho, que o olho é para impressionar. É o olho de lutador que é para já dar medo. Quando você olha no olho, o cara já se intimida. Mas é o olhar de um guerreiro. Aí de repente Jesus olha no olho da Virgem. A Virgem Maria olha no olho de Jesus. Mas de repente Jesus fala: não é chegada a minha hora. A Virgem Maria crava o olho novamente no olho de Jesus. E ela fala: fazei tudo o que ele vos disser. E quando ela fala isso, Jesus Cristo vê os olhos da pomba. Nessa hora ele não vê o olho do leão. Nessa hora ele não vê um olho de uma fera, mas nessa hora ele vê o olho de uma pomba humilde, pura, imaculada, pedindo com docilidade. E quando Jesus olha no olho da Virgem e vê o olho da pomba, ele vê o olho do Pai dizendo: meu filho, faça tudo o que a sua mãe está mandando, a minha filha amada, querida. E de repente se prepara as talhas. As 6 talhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contagem regressiva para terminar a pregação. 6 talhas de pedra. É interessante, porque o vinho, ele não vem da talha de pedra. O vinho era colocado na talha de barro. Era na talha de barro que era colocado o vinho. Mas ele preparou as 6 talhas de pedra. E o que era, como era a casa de judeu, o judeu, antes dele entrar numa casa, se presta um serviço de acolhimento para uma pessoa. Então quando uma pessoa entra, então tire as sandálias e lava os seus pés, como um sinal de acolher aquele que está vindo de fora, como acolher o peregrino.
Jesus Cristo fez isso em João capítulo 13. Ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, porque era muito comum naquela época servir aqueles e lavar os pés daqueles que estão entrando, porque era um ritual de purificação. Então lavava os pés, lavava as mãos, não só isso, lavava os pratos, lavava os copos, lavava as vasilhas. Era um ritual de purificação para tirar toda a impureza. E esta talha de pedra e estas águas eram águas sujas, evidente. Porque se vem um servo, lava, pega a sua mão, coloca, vem outro. Então aquelas águas eram águas sujas. Jesus não falou: vem, me traz aqui as talhas, me traz aqui os vasos de barro, para me multiplicar aqui a água em vinho. Não, Ele vai para as talhas de pedra, aquela água da impureza. Ele vai à procura daquilo que é sujo. Jesus Cristo vai pegar aquilo que é sujo, Ele vai pegar aquilo que é impuro, Ele vai pegar os pecadores, Ele vai à busca daqueles que querem servir o Senhor. Ele não veio buscar aquilo que estava curado, mas Ele veio buscar aquilo que estava doente. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 19, versículo 10: eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio atrás da prostituta, Ele veio atrás do dependente químico, Ele veio atrás do ladrão, Ele veio atrás daquela pessoa que está com problema na sua sexualidade, no adúltero, no homossexual, na lésbica. Ele veio buscar aquilo que está no fundo do poço, que não tem mais esperança, e Ele manda encher a talha, enche de água. As talhas são cheias. E é interessante, porque cada talha tem de 2 a 3 medidas, e aquela talha que é a da terceira medida, que é enchida até a boca, são 120 litros em cada talha. Jesus Cristo está dizendo: a água está se transformando no vinho, e no vinho bom. Jesus Cristo está dizendo: está acontecendo algo no mundo sobrenatural. Ali está acontecendo quando a Virgem Maria está falando: eles já não tem mais vinho, eles precisam do vinho. A Virgem Maria está dizendo: é preciso uma porção dobrada do Espírito Santo, é preciso que possa ter uma embriaguez espiritual. O servo que não experimenta o Espírito Santo, ele não tem condição de servir, porque você só pode servir a partir do mover da força do Espírito Santo de Deus. E naquele momento era 120 litros em cada talha. Quando eu olho para o Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 15, diz que havia 120 pessoas que estavam na sala do andar de cima, exclamando, pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Havia uma talha maior, que era a Virgem Maria, que tinha transportado do poder do Espírito, e ela estava clamando: vem, 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 amado de minha alma, vem, vinho doce, para que a igreja possa ficar embriagada do Espírito Santo e nunca mais possa parar de evangelizar, de servir, de pregar, de conduzir. E naquele momento diz que o Espírito Santo veio. E quando veio o Espírito, o vento foi impetuoso, as línguas de fogo vieram sobre a boca e sobre a língua dos apóstolos. Eles começaram a orar em outras línguas. O povo olhava, contemplava, via 120 pessoas. Eu fico imaginando que uns pulavam, outros davam cambalhota, outro começava a rodopiar no Espírito, um começava a cantar a música iê, 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 e começou a acontecer um verdadeiro Pentecostes em Atos dos Apóstolos. E a Sagrada Escritura diz em Atos capítulo 2, versículo 13, que as pessoas que estavam de fora, eles olhavam e falavam: eles estão embriagados do vinho doce. Eles estão embriagados do vinho doce. Eles estão embriagados do Espírito Santo. Uma igreja que não é pneumática,
uma igreja que não é conduzida pelo Espírito, uma igreja que não está no mover da Shekinah, do poder de Deus, não compreende o que é o serviço, não compreende o que é se colocar à disposição, não compreende o mistério. Mas nesta noite eu já posso sentir, eu já posso ver, os vinhos já estão começando a vir de cima, porque eu já posso ver do trono de Deus, vindo do peito aberto de Jesus Cristo, os vinhos ali, vai saindo o vinho que brota da videira, vai saindo, os anjos vão enchendo o cálice, um após o outro, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e de repente agora, vem descendo agora para esta igreja, os anjos vão começando acampando ao redor deste lugar, porque vai começar um verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus, e esta igreja nesta noite vai ficar embriagada, chapada do Espírito Santo de Deus. Quantos querem e desejam, dão glória para estremecer esse lugar? Sim, Senhor. Nós não queremos mais ser apenas talhas de pedra, Senhor, como a água suja no nosso coração. Nós queremos aprender o serviço com tua mãe. Nós queremos aprender a ser homens e mulheres de Deus. E se existe ser uma talha de pedra no meu peito, tira e cumpre a tua palavra do profeta Ezequiel, do capítulo 36, do versículo 26, que diz: tirar-vos-ei do peito coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e porei o meu espírito em vós. Tirar-vos-ei do peito coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Sim, Senhor, eu quero me embriagar nessa noite, Senhor. Sim, Senhor, a pregação para mim, Senhor, não para os outros, mas essa pregação é para mim, porque o meu coração está sedento, Senhor. Como diz o Salmo, Senhor, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Assim como a costa suspira pelas águas, assim é a minha alma que suspira por ti, Senhor. Aqueles que desejam o Senhor vão se colocando na atenção, na vigilância, vão se colocando de pé, e vai começando a experimentar agora a graça de uma embriaguez do clamor do Espírito, de uma igreja que está clamando, de uma igreja que está orando, de uma igreja que está ansiosa, como diz o Apocalipse, e uma igreja preparada e ornada, a esposa do Cordeiro, que está ornada e preparada para o Senhor. Nós queremos, Senhor, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja real, movida pelo Teu Espírito, movida por Pentecostes, movida pela graça do Senhor. Aonde você estiver agora, do jeito que você estiver, deixa o Espírito de Deus tomar o teu coração, deixa o Espírito Santo te levar ao êxtase espiritual, a embriaguez dos místicos, dos espirituais, que oram em uma linguagem que os homens naturais não entendem, que oram em uma linguagem dos espirituais, que ora na linguagem daqueles que estão embriagados, daqueles que já não são mais compreendidos pelo mundo, daqueles que já não são mais compreendidos por aqueles que estão obcecados pela razão, mas eles vivem agora de fé do sobrenatural.